adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, família Fé Cristã. Aleluia, glória a Deus, coloque de pé. A graça e a paz seja com vocês. Somos muito gratos por estar aqui, gratos a Jesus, amém? Vamos orar, feche seus olhos, levante as suas mãos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós somos gratos pela tua infinita graça, pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro e bem antes da fundação do mundo, nós já estávamos no plano do seu coração. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, porque cremos que nessa noite haverá cura, haverá libertação, haverá, Senhor, cura, Pai. Nós cremos, Jesus, que o Senhor se fará presente nessa noite. Nós cremos que o ambiente será profético, Pai. E nós te pedimos, Jesus, nos leve ao caminho do Santo dos Santos. Nós queremos, Senhor, nos achegar aos teus pés, Jesus. E nós queremos te adorar, nós queremos ser transformados, nós queremos ser renovados, Jesus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua unção. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Declare assim comigo: Senhor Jesus, faz em mim aquilo que o Senhor quer para este tempo. Eu recebo a sua graça, eu recebo a capacitação para o propósito do Senhor sobre a minha vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar e engrandecer o nosso Deus. Aleluia. Motivos nós temos que agradecer ao Senhor. Então que Ele possa receber os nossos louvores. Aleluia. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Render-lhe graças, bendizer-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor. Render-lhe graças, bendizer-lhe o nome, pois o Senhor é bom. Senhor é bom.
viva do amor de Deus, da bondade do Senhor. Aleluia! Por isso nós celebramos. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Aleluia! O Senhor, Ele é bom e eternas são as suas misericórdias. E nós estamos aqui diante de um Jesus que nos libertou, diante de um Jesus maravilhoso. Então gostaria de te convidar nessa noite a estar diante de Jesus, para que você possa entregar tudo aos pés de Jesus. Eu não sei se você passou por uma semana boa, não sei se a sua semana foi uma semana difícil, mas hoje eu quero te convidar a se entregar aos pés de Jesus. E que nós possamos nessa noite declarar: Yeshua, nós entregamos tudo diante dos teus pés, reconhecendo que o Senhor já levou sobre si todas as minhas dores. O Senhor já levou sobre si toda a minha culpa, todos os meus pecados, todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades. Então hoje eu posso usufruir da presença de Deus com liberdade, porque Jesus já levou naquela cruz. Então vamos cantar. Entregue ao Senhor o seu melhor. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, o jumentinho, ele triunfou.
prometer. O sangue derramado foi ao terceiro dia. Cantar juntos. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Deus, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Seja atraído. Que não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que
é o melhor lugar. O Senhor está chamando os filhos para a presença. O Senhor está te chamando, assim como aconteceu com Moisés no monte, aonde ele se encontrou com o Senhor, aonde ele viu a sarça pegando fogo, e aquele fogo não consumia aquela sarça. E naquele momento o Senhor chamou Moisés. Moisés, Moisés. E Moisés diz: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. E o Senhor diz: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está adentrando é santo, é santo, é santo. Você está indo para um novo nível de intimidade agora. Você está no santo, no santo, no santo dos santos. Quem já pisou em outro lugar não sabe, e onde estiver a glória. Mais uma vez, cante com toda a verdade que existe em você. Quem já pisou não existe outro lugar que eu queira estar mais, Senhor. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vamos clamar pela glória? Então peça. Clame. Declare que Ele é santo. Ele é santo, santo. Ele é Kadosh. Adore ao Rei dos Reis. Coroe o Rei. Diga palavras de amor ao Senhor. Santo, santo, santo. Só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e
a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invencível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroe o Rei, Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Vamos cantar novamente do início, declarando que Ele é o único. Ele é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Declare para Ele. Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais Ele é real. a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos, só a igreja. Declare. Coroamos. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Mais uma vez, coroamos. Coroamos A Ti, ó Rei Jesus. Os homens cantam, as mulheres glorificam. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos
nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser. Mais uma vez os homens, é para o Senhor, aleluia. Adoramos o teu nome, os teus pés, consagramos. Agora as mulheres cantam e os homens glorificam. O remanache que calamanasto, herianda lava raia nascere cabalanasu remalanayasha. O reque calamanaha shanda reque calamanasu. O rei rayande labasu recai candeto shekai lamanahasu. O rabalababu hoshinda. Mais uma vez as mulheres. Aleluia. Te adoramos, ó Senhor, assentado no alto trono, envolto de glória. Te coroamos, te entronizamos, te adoramos. Somente tu és digno, não há outro. Aleluia. Santo, 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 santo tu és. Ele está aqui. Ele está entre nós. O Senhor caminha no meio do louvor do seu povo. Aleluia. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Levante a sua mão. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos
Consagramos todo nosso ser a ti. Pai, o teu Espírito nos atraiu para este lugar. Fomos trazidos para cá para cultuar o teu santo nome, porque fomos amados por ti. Diz a tua palavra que o Senhor nos amou primeiro. E cultuar a ti nada mais é do que o amor que corresponde ao amor. Que nós possamos, Senhor, nesta noite, declarar o nosso amor sincero, verdadeiro, honesto para ti. Um amor sem reservas. Não somente um sentimento humano, que por qualquer coisa se dissipa, mas o amor ágape, o amor sacrificial, o amor incondicional, o amor infinito. Queremos, Senhor, uma revelação do teu amor, para vivermos para ti, e termos uma vida consagrada ao Senhor. Que possamos permanecer firmes como igreja, caminhando na tua vontade, e cumprindo o teu propósito nesta vida, em nome de Jesus. Povo santo de Deus, diga amém. Assim seja e assim será. Aplauda ao Senhor. Que as palmas possam glorificar ao Senhor. Aleluia. Diz boa noite para quem está perto de você. Dê um aperto de mão, um abraço. Diga seja bem-vindo. Oi, tudo bem, Augusto? Oi, vem cá. Chega aí, traz ele aqui. Traz ele aqui. Traz ele aqui. Sobe. Ai, tá de Batman hoje? Olha, levanta a mão, vamos lá, ó. Assim, ó. Coroamos assim, ó. Levanta a mão assim. É aleluia. 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 Levante a mãozinha. Aleluia, aleluia. É uma baba ungida. Ele ficou aqui embaixo, levantando a mãozinha. Vamos lá? Agora aprendeu a andar. Bate uma voe. Vamos lá. Pega ele aqui, papai. Glória a Deus. Aleluia, como é bom estar aqui, amém? Diga, não há outro lugar melhor do que na presença do meu Deus. É sempre um privilégio muito grande chegarmos aqui e, por outro lado, uma grande vitória, porque o inferno faz de tudo para você não servir a Deus, não estar na presença dEle e entregar o teu louvor e adoração. E cada vez que você consegue chegar aqui, saiba você que o Senhor permitiu. O céu e o inferno entraram em guerra, porque o inimigo não quer você aqui. Quando você chega aqui, você recebe algo que só o céu pode te entregar. Diga, eu recebo. Em nome de Jesus. Muito boa noite a todos vocês. É uma alegria sempre estar com os irmãos. E eu vi ali o Liu. Tudo bem, Liu? Um dos melhores diáconos que eu já tive. Irmão amado, irmão querido, irmão especial.
Tenho muitas boas lembranças do Lil, que serviu neste ministério de forma dedicada durante muitos anos. Que Deus possa abençoar muito você, tá bom? Eu vi a Bianca ali, tudo bem, Deus abençoe. E está acompanhada, né? Sua amiga, Deus abençoe. Fala aí, Bianca, qual o seu nome? Que o nome, como? Me ajudem aí. Como? Jaine, acertou? Que o nome dela é internacional. Ela já tinha me falado, é Jaine. Legal, Deus abençoe você, Deus abençoe a Bianca. Tudo bem, Janaína? Rossane, tudo bem? Toninho querido, Rose, melhorou, Lucas? Aleluia. Quero agradecer, dia desses, a Neide e a Maria fizeram uma deliciosa feijoada lá. A gente sai do jejum de Daniel e tem feijoada. Esses irmãos, viu? Hoje a gente foi na casa de uma família também muito querida, tapioca com leite condensado, é para emagrecer. Só a graça, é ou não é? Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Quem está desse lado pela primeira vez, só para eu conhecer, tudo bem? Como é teu nome? Marlon, legal. E vocês, não é a primeira vez, né? Então como é teu nome? Cruzou a linha aí, ó. Vai lá. Marcos, acertei? E você? Marcele, muito bem. Acertei, Marcele? Aonde? Fala o nome. Brendo. Me ajuda, é Brenda. É que ela apontou para ele. Fala aí seu nome. É Brenda. Brenda. Tudo bem, Brenda? Deus abençoe. Do lado da Brenda. Eduardo. Legal. E do lado? Como é seu nome? Fala o seu nome. A Cleide. Tá bom, lembrei. Nunca é demais a gente falar o nome, sabia? Para que os outros possam fixar. Essa semana me recomendaram uma lanchonete. Eu fui na lanchonete. Gente, eu entrei, sentei e fiquei esperando um tempo. A mesa não estava arrumada. Eu esperei. Quando eu percebi que ninguém vinha, me levantei com a Jana e saímos. Ninguém nem sentiu falta. A gente parecia transparente, invisível. Então aqui a gente gosta de perguntar, saber teu nome, tá bom? Quem mais desse lado aqui? Como é teu nome, querida? Atrás aqui. Sueli, tudo bem? Você? Alexandre, legal. Quem mais? É o nome da sua mãe? Tá bom, legal, que bonito. Chama Sueli, né? Amém, tá bom. A Sheila ali, Dirce lá, Everaldo, onde a gente comeu uma pizza, feita pela dona Iracema, uma carninha. Aleluia. Diga, eu também quero. A gente precisa voltar com as células logo, vamos? Vou falar de novo. Só a Joyce estava empolgada. Eu gosto dessa espontaneidade de vocês. Nós vamos voltar com a célula de novo. Falsidade. Brincadeira. Mas a gente não vê a hora, não é? Aí onde a gente se reuniu lá, foi aniversário do Cristiano, da Marinês. São tantos filhos que eu troco o nome de todo mundo.
Eu faço de tudo para não trocar no casamento. Eu ensaio. Chega na hora, eu acho que por conta do nervosismo, agora tem que ficar quietinho agora, para prestar atenção. Senão, tá bom? Aí, no casamento eu troco, gente. E um dia eu fui tão infeliz que eu troquei pelo nome da ex. Quase deu briga. Irmãos, hoje eu estava indo na casa da minha mãe, aí tinha um casal brigando, e o marmanjo, todo barbado, tá chorando, eu fiquei muito compadecido. Aí eu dei a volta, ia parar, aí eu pensei bem, eu falei, não vou falar nada, porque já aconteceu isso uma vez. Eu parei o carro, me apresentei, eu disse, olha, me desculpa, eu sou pastor, eu vi que vocês estão num momento delicado, não quero me intrometer, mas Jesus tem uma obra linda para fazer na vida de vocês. E os dois eram amantes. Eu falei, agora eu vou passar batido, vou reto. Aí eu falei, olha, é o seguinte, já que vocês me confidenciaram isso, ou vocês vão fazer a vontade de Deus, ou vão fazer a vontade do diabo, né? Porque se Deus não tiver alguma coisa para vocês, é o diabo que tem. Desculpa, tá? Tchau. A gente tinha uma célula na fraternidade, e um dia vi lá umas pessoas carregando um fogão. Aí eu falei, parei o carro, dei carona, falei, coloca aí no porta-mala. Para onde vocês vão? Ah, vamos para tal lugar. E fomos. Aí na hora da célula, tinha uma irmã lá, na hora do testemunho, ela estava quietinha, chorosa. O que foi, irmã? Ela falou, entraram na minha casa, roubaram a minha casa. Eu falei, ô irmã, que triste, o que levaram? Ela falou, meu fogão. Eu falei, é um fogão branco, alfa, com uma tampa vermelhinha. Ela falou, é revelação, vejo que tu és profeta. Eu falei, não, ajudei a roubar. Aí, demos outro fogão para ela. Eu falei, olha como Deus é bom, eu não é? Deus deu um fogão novo para ela, o dela é bem antiguinho. Minha mãe tinha um desses quando a gente era criança. Mas glória a Deus. Eu gostaria de pedir àqueles que estão em casa para que pudessem compartilhar o culto desta noite através do Facebook e através do YouTube. No Facebook, eu gostaria que você curtisse todas as publicações que fazemos. Eu gostaria que você curtisse e deixasse também o seu comentário. Hoje, aonde você está, é uma extensão da Igreja do Senhor Jesus. Então participe, interaja conosco, diga aí um aleluia, um glória a Deus, um amém, dê o seu testemunho e conte o que o Senhor tem feito na sua vida. É importante você nos seguir, Igreja da Fé Cristã, no Facebook e no YouTube. Nós agora somos 10K. Pastor, o que é 10K que eu não sei? Temos 10.000 pessoas inscritas em nosso canal no YouTube. É gente, né? Glória a Deus. E temos lá mais de 733 mil visualizações dos nossos vídeos. Glória a Deus, né? É claro que é uma somatória de tudo que nós temos lá. E a gente fica muito feliz com esta conquista. Então toca no sininho, recebe as notificações. Não deixe de interagir com o canal, porque o canal entende quando você assiste que aquele conteúdo é interessante para você. Não esquece de dar o seu like e também de deixar o seu comentário, é muito importante. Amém? Se você, a qualquer momento, se deparou com a Igreja da Fé Cristã, deixa um comentário, compartilha, interaja. Isso é muito bom para o nosso canal. Tá bem? Hoje nós temos um bebê para apresentar. Eu gostaria de chamar o Marlon de Oliveira Duarte e a Maiara de Moraes Prata, juntamente com padrinhos, pai, mãe, vovô, vovó, família,
Pode subir. Oi! Pizza hoje? Em nome de Jesus, filho. Aleluia. Isso aí é dos meus. Pizza hoje. Vamos lá. Muito bom. O que tem hoje? Pizza quente. Pizza doce. Grande? O que tem hoje? Pizza quente. Pizza grande. Eu já pensei que é Pizza Hut. Foi esse menino tá chique por demais. Como é que tá aí? Tudo bem? Todos enquadrados? Muito bem. Eu gostaria de dizer primeiro que para mim é uma grande honra estar aqui com vocês, apresentando essa criança linda que Deus deu de presente para vocês. É sempre motivo de reconhecimento e gratidão ao Senhor por aquilo que Ele faz em nossas vidas, principalmente naquilo que vai marcar vocês por toda a existência aqui na terra. Uma criança, diz a Bíblia, é herança do Senhor, os filhos são herança do Senhor. E nós damos uma palavra a vocês de instrução neste momento, porque criar um filho nos dias de hoje não está fácil. E só tem uma forma dos filhos serem criados de forma que agrade ao Senhor. Eles precisam conhecer não a religião, mas precisam ter uma experiência real com Deus. Vocês conhecem a Jesus, vocês caminham com o Senhor, e eu gostaria de deixar esta palavra. Somos exortados, quando ela diz, ensina a criança os caminhos que deve seguir, ou melhor, ensina as crianças, como que é o texto? Ok. E ainda que cresça, não se desviará dele. Depois do Covid eu dou uma misturada, mas me encontro. Então você tem que ensinar os caminhos para a criança enquanto ela é pequenina, para que quando ela cresça, não se desvie. Se tiver uma experiência real com Deus, ela vai ter esta sementinha da fé e do temor para sempre. Quando nós falamos de fé, nós falamos de eternidade, nós falamos de um propósito santo e divino da parte do Senhor. Amém? Como que é teu nome? É o Marcos. E você? É a Marcele. Vocês são os padrinhos? É? Vocês são os tios? Você é irmão? Ou não? Não é tio, né? É tio, né? Não? Tá tio. E vocês são tios. E esses são os vovós. Aleluia. Edson, é uma alegria tê-lo aqui. Amém? Agora é o seguinte. Esse momento é um momento muito importante. Então, eu preciso que você segure ela no colo, mesmo que ela chore. Tá bom? O azeite está aqui. Oi, tá linda. Eu vou pedir para o papai e a mamãe vir um pouquinho aqui para frente, aí vocês fecham aí, tá bom? Maitê, né? Diga assim, vamos ficar de pé um pouquinho? Estenda as mãos para cá. Diga assim, Senhor, quero te apresentar a Maitê. Estamos no altar. Eu como pai. E a Maiara. Como mãe. Queremos pedir a sua bênção. Sobre a vida da nossa filha. Eu assumo meu papel. De sacerdote. E
quero, Senhor, ser uma bênção na vida da minha esposa, da minha esposa e na vida da minha filha. Me capacita para isso, para que eu possa entender os teus planos e andar na tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como nós estamos no vídeo, então tudo que a gente faz é perceptível. Então a gente tem que ser o máximo discreto possível. Eu vou ficar aqui. Agora eu pego ela. Oh, meu Deus. Tudo bem? Cheguei. Agora eu fico no meio de vocês. Pode ser aqui, melhor. Em nome de Jesus, Senhor, te apresento esta criança e profetizo toda sorte de bênção sobre a vida dela. Em nome de Jesus, que o teu propósito se cumpra, que toda malignidade caia por terra, e que em nome de Jesus, profeticamente, ela seja uma alegria para os pais, que a tua vontade se cumpra na vida dela, e que ela possa viver, Pai, tudo aquilo que tu tens preparado para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É ruim igual a Maiara. Brincadeira. Brincadeira. Você é bênção. Viu? Mamãe é bênção. Eu retiro essa semente. Você viu que esse menino deu umas enrascadas. Pode sentar. Esse menino deu umas enrascadas na hora de orar, depois eu vou conversar com ele. Olha aqui, querido. Aqui é o certificado de apresentação e aqui é a Bíblia do bebê, tá bom? Eu vou dar aqui para a vovó. Quer segurar ali, Edson? Não? Vamos tirar uma foto aqui, venham para frente. Venham cá. Deixa eu ficar do lado do papai. Pode o padrinho ir lá, madrinha, venha cá, mamãe. Aí fica, estamos bem aí? Vamos murchar a barriga, peraí. Preciso fazer uns exercícios com a Adriana ali. Vamos arrumar o vestidinho, peraí. Vamos arrumar aqui. Aê. Obrigado, Deus abençoe vocês são muito queridos. Cuidado com a escada, por favor. Aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não há Deus maior. Vamos começar bonitinho. Começar na metade não vai, né? Fica feio. Vai lá. Vai lá. Tom. Não há Deus maior. Não há Alice, um pouquinho só. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Mais uma vez. Não há Deus maior. Não há Deus tão grande
como nosso Deus. Amém. Está animada, né? O povo está, né? O povo já quer cantar a música inteira, né? Amém. Amados, semana passada, no domingo, nós falamos sobre espíritos que agem dentro da igreja. Se você não pôde estar aqui no culto, eu gostaria de sugerir que você pudesse assistir o culto da semana passada. E hoje nós vamos falar a respeito de espíritos que agem dentro de casa. Muito bem, pode deixar aí em casa na transmissão, a gente deixa um pouquinho, depois tira. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, em Atos capítulo 16, versículo 31. Atos 16, 31. Acharam? Diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Gostaria de fazer uma pergunta nesta noite. Você está salvo? A sua família foi alcançada pela graça e favor de Deus? Porque não tem sentido nós estarmos aqui e a nossa família não está. Porque existe um propósito divino que há de se cumprir na nossa vida em mais dias ou menos dias. Dia desses, eu fui orar por uma pessoa que estava no leito de morte, e ela me disse: pastor, a minha mulher orou por mim a vida inteira, para que eu fosse para a igreja, e eu sinto que agora não tem mais jeito. No meu estado, eu não posso mais ir para uma igreja. Qual a tua palavra para mim, como pastor? Eu disse: meu irmão, não é tarde para você receber Jesus no seu coração como seu único Senhor e suficiente Salvador. Por quê? No íntimo do seu coração, ele sabia que estava no seu momento derradeiro. E ele então, chorando, ele ora comigo e entrega sua vida a Jesus Cristo. Por que é que eu estou contando isso a vocês? Porque não há necessidade de entregar a sua vida a Jesus somente no momento derradeiro da sua vida. Enquanto você goza de saúde, vigor, vitalidade, força, energia, é o tempo de você entregar a sua vida ao Senhor e dedicar o seu tempo ao reino de Deus. Isso é muito triste, e nós precisamos parar um pouco para analisar a realidade que vivemos aqui embaixo. Não sabemos nem o dia e nem a hora, mas precisamos ter uma certeza de que a nossa vida pertence ao Senhor, que a nossa vida é de Jesus. Então, que você possa guardar este versículo no seu coração. E disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Houve um grande abalo nesta prisão, e vemos que
Paulo estava preso com Silas, e houve uma manifestação, onde aquele lugar tremeu, as portas das celas se abriram, e aqueles prisioneiros poderiam ter fugido, e não fugiram. Sem luz, o carcereiro queria intentar contra a sua própria vida, por conta do preço que pagaria, porque não cuidou dos prisioneiros. Mas aí Paulo diz: nós estamos aqui. E ele pergunta: o que seria necessário para eu me salvar? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A verdade é que muitas vezes você cansa de orar por aquele que não quer obedecer. Você cansa de interceder por aquele que não quer nada com Deus. Aquele que pensa que a sua vida é eterna, que vai ficar aqui como semente. Eu sei que é desgastante, eu sei que é difícil. Ser família não é fácil, porque cada um tem um jeito de ser, e no fundo a gente gostaria que a outra pessoa fosse igual a gente. São muitos desentendimentos, muita coisa que desgasta, é um tempo que não volta mais, é uma vida de indiferença, onde se fica de mal, vira a cara, ignora, despreza. Então nós não somos diferentes, esta é a nossa humanidade. É difícil lidar com a gente. A pessoa mais difícil que você tem para lidar é aquela que você vê no espelho. Você pensa que é fácil de lidar com você, mas é extremamente difícil lidar com você, por conta do seu orgulho, por conta da justiça própria, teimosia, cabeça dura, rebeldia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, porque a nossa família tem que mudar. Tem muita gente que tem casa, mas não tem família. Tem gente que constrói uma mansão, mas não constrói uma família. Não tem uma família. E a gente muitas vezes pensa: por que Deus me deu esta família? Diga: Deus é um Deus de propósito. Deus sabia o que estava fazendo. Por mais feridas que tenhamos no nosso coração, e muitas delas feridas abertas, um empurra a culpa para o outro. Eu estou certo, você está errado. E o diabo usa tudo isso para destruir sua casa, seu lar e sua família. O que você sente com relação à sua família? Uma pergunta mais direcionada: o que você sente com relação à sua família? Esta resposta pode mostrar se você foi curado ou não, se Deus está trabalhando na tua vida ou não, porque Deus só vai fazer alguma coisa na tua família, no teu lar, na tua casa, depois que Ele fizer em você. O que você sente com relação à sua família? Gratidão, revolta, mágoa, pena, dó, pesar. O que te chateia, te aborrece, te deprime com relação à sua
família. Na próxima pergunta, você está proibido de responder nada, porque vai ser automático. Eu vou fazer a pergunta e o diabo vai soprar a resposta na sua cabeça de imediato. Quer ver? O que a tua família tem de bom? O diabo já falou, porque tem muita gente que vai dizer nada. Minha família não tem nada de bom. Jesus disse que se os meus olhos forem bons, eu vou ver coisas boas. E para os meus olhos serem bons, depende do meu coração. Um dia, eu achei que era só erros e defeitos, até alguém me mostrar que eu tinha qualidade e acertos. A partir daí, minha visão mudou sobre como eu me via. Deus usou alguém para me mostrar que eu tinha valor. Esta pessoa começou um trabalho de libertação, cura interior, restauração na minha alma, que dura até o dia de hoje. O maior investimento que você pode fazer é em você mesmo. Dependa do Espírito Santo para viver a vida abundante que Jesus prometeu em João 10:10. Vida plena, completa, inteira, feliz e abençoada. Você não é o que ouviu de ruim a vida inteira. Você não é o que ouviu de ruim a vida inteira. Você precisa ressignificar tudo isso. Romanos capítulo 12, versículo 2, manda você pensar diferente sobre si mesmo. Vou repetir, manda você pensar diferente sobre si mesmo. Obrigado. Diga comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Vamos repetir? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Neste primeiro momento, eu preciso mudar sua visão sobre si mesmo. Estou falando sobre algo maior do que autoestima e autoimagem. Isso é consequência de uma vida nova e transformada pela palavra de Deus. Não se trata do culto ao eu, do culto ao ego, mas de alcançar este alguém e crer no propósito do Evangelho, que não é de autoajuda, mas de ajuda do alto. O amor de Deus nos cura. O amor de Deus nos cura, nos sara, nos liberta, nos salva. E qual o propósito disso? O amor de Deus me cura para curar, me sara para sarar, me liberta para libertar, e me salva para salvar. O problema da igreja dos nossos dias é naqueles que estão pregando e não estão curados, sarados, libertos, salvos. Tem muita gente dentro da igreja de Cristo que não teve a experiência de nascer de novo. Por isso tudo continua do mesmo jeito. A pessoa está dentro da igreja e ela diz: por que é que a minha vida não muda?
porque ela não teve uma experiência de novo nascimento. Ela vive do mesmo jeito que vivia quando era do mundo. Você não pode estar na igreja vivendo como se estivesse no mundo. Permita que o Espírito Santo mude seus pensamentos e os sentimentos. Quando você olha tudo com a visão de Deus, tudo à sua volta muda. Mas você precisa olhar com a visão, com os olhos de Deus. O problema é: estou salvo, mas não muito. Não tenho mais paciência. Antes eu ficava calado, mas agora não aguento mais. Bateu, levou. Não importa quem seja. Não tenho mais medo de ninguém. Meu sangue não é de barata. Sou crente, mas não sou bobo. Ou seja, tudo isso não passa de autoproteção. A pessoa se sente forte só para assustar o outro, num ato de autopreservação. Estamos falando hoje de uma mudança profunda, e não rasa, e não superficial. Não estamos falando de uma mudança de aparência, mas estamos falando de algo que tem que acontecer lá dentro de nós, no profundo. Estamos falando hoje de uma mudança significativa que só Deus, como Criador, pode fazer na sua criação. Eu não mudo você, você não me muda, mas Deus, como Criador, pode mudar a criação. Agora sim, você vai entender o que as pessoas fizeram com você, como você, ou melhor, agora sim você vai entender o que as pessoas fizeram com você, como o ambiente moldou você, e o que deformou seu caráter, sua personalidade, e afetou seu temperamento. O chamado de Deus consiste em você dizer: eu quero mudar, eu quero ser como Cristo, eu quero andar como Jesus andou. E a partir de agora, o seu referencial ser Jesus. Olhamos para a nossa casa, ninguém aprendeu como ser o marido ideal. O que vai acontecer? O marido vai decepcionar, vai desiludir, vai frustrar. Ele nunca aprendeu como ser o marido ideal. A mulher nunca aprendeu como ser a esposa ideal. Ela também, ela vai frustrar, decepcionar, desiludir. O marido espera algo dela que ela não aprendeu a dar e que não recebeu para poder dar. O marido espera da mulher, a mulher espera do marido, e nunca se entendem. Vivem momentos curtos de aparente paz, mas convivem como inimigos debaixo do mesmo teto. Como ser o marido ideal, como ser a esposa ideal, como educar os filhos. Mas antes de educar os filhos, nós precisamos aprender como amar os filhos, porque não dá para educar sem antes amar, e nunca aprendemos. Ninguém aprendeu a ser família. Você sabia que você reproduz o que você recebeu? Você é uma versão piorada dos seus pais. Eu sei que dói ouvir isso,
Mas você é uma versão piorada e não melhorada dos seus pais. Você sabia que a gente se torna aquilo que mais odeia? Você é uma mistura dos dois juntos. Nós nunca aprendemos sobre administração de casa, administração doméstica, educação financeira, planejamento de futuro. Nunca aprendemos sobre vida de fé e prática, aprendemos religião. Tem muita gente que é religiosa, mas não convertida, nascida de novo e cheia do Espírito Santo. Você está aqui hoje para ser curado, para depois curar. Você está aqui hoje para sarar, para depois sarar. Você está aqui para ser liberto, para depois libertar. Você está aqui para entender que foi alcançado pela salvação do Senhor, para depois pregar salvação. Não desista da sua família. Eu sei que todos os dias o diabo te convence: não vou orar mais pelo meu marido. O marido pisa na bola constantemente. Aquilo que aborrece, chateia, magoa, fere a esposa, o marido sempre faz, porque tem um espírito que age na vida dele para destruir aquela aliança, aquele casamento, aquela família. Demônios agem de diversas formas e de diversas maneiras, e nós vamos entender isso. Então, seja firme na sua confissão de fé. Não desista da sua família. Você não vai entrar sozinho no céu. A sua família vai entrar com você. Certa vez, uma mãe morreu, e os filhos estavam afastados do caminho do Senhor. E o desejo dela a vida inteira foi que os seus filhos se reconciliassem e se consertassem com Deus, voltassem para os caminhos do Senhor. Esta velhinha morreu, e os seus filhos estavam naquele quarto onde ela viveu durante muito tempo doente. E quando eles olharam do lado da cama, ali estavam os joelhos daquela mãe, cravada no chão, cravada no piso. Durante anos, ela orava de joelhos no mesmo lugar, durante horas a fio. Marcas das suas lágrimas, do seu choro, da sua intercessão. E com o falecimento daquela mãe, os filhos se acertaram, e a oração deles foi: Jesus, minha mãe não nos viu fazendo este concerto, mas que ela possa nos ver entrando juntos no céu. Por que ao invés de convidar Deus para entrar na sua vida, você chama o diabo? Por que ao invés de você convidar Jesus para entrar na sua casa, você chama o diabo? Vamos falar um pouco dos espíritos que agem na igreja. Eu preciso, da igreja não, em casa, e eu preciso da atenção de vocês agora.
João 10 fala a respeito de porta, que Jesus entrou neste mundo através da porta, e que aquele que não entrou pela porta estava aqui como ladrão e salteador, intruso neste mundo. Jesus está se referindo ao diabo. Ele diz: eu entrei pela porta, através do nascimento humano. Eu entrei de forma legítima. A palavra diz em João 10 que Jesus é a porta das ovelhas. A palavra fala em Apocalipse: eis que estou à porta, eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta. Em Mateus diz: bata e a porta se abrirá. Por que é que eu estou citando estas passagens? Vocês precisam compreender que para os demônios agirem nas suas vidas, eles precisam de uma legalidade, de um direito, de uma brecha, de uma porta aberta. Ou abrimos esta porta para Deus, ou abrimos esta porta para o diabo. Não tem meio termo. Você não pode servir a dois senhores. Ou você abre para um, ou você abre para o outro. Você não pode acender uma vela para Deus e outra para o diabo. De uma fonte não pode brotar água doce e água amarga. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou. Quer identificar como está a tua casa? Se tem uma ação lá, direta ou indireta, de espíritos malignos, preste atenção. Se você não consegue ter paz quando chega em casa, é sinal que tem alguma coisa errada. Tem gente que não consegue ficar bem quando entra em casa. Não tem paz. Não consegue dormir no quarto. O casal raramente tem intimidade. Isso não é normal. O quarto vira lugar de briga. Quando vocês vão dormir e se deitam, vocês começam a brigar no quarto. Vocês estão chamando demônios para aquele lugar. Quando vocês vão comer, se assentam à mesa, vocês começam a brigar. Vocês estão chamando demônios para dentro da casa de vocês. Eu quero ensinar algo que aprendi lá atrás. Cama e mesa são lugares santos, e você precisa preservar isso. Quer conversar alguma coisa com o marido? Converse na sala. Se sente na sala. Nunca perto das crianças, porque vocês podem estar permitindo que demônios ajam na vida das crianças. Desde muito cedo, crianças não podem ver os pais brigando, discutindo, se degradando. Muitas vezes é só no verbal, quando não parte para agressão física. Então cama é lugar de santidade, e a Bíblia chama a cama de leito sem mácula. Quando o diabo não usa o marido, usa a esposa. Quando não usa a esposa, usa o marido. Cama é lugar de paz. Não que você vai fazer paz através do sexo, porque tem gente que não sabe resolver as coisas, acha que através do sexo tudo vai ser resolvido. Não.
Não estamos falando isso. Estamos falando que a cama é lugar de celebração da aliança que Deus instituiu como casamento para um casal feliz. Então vocês precisam entender por que é que vocês não estão se relacionando. Não é porque a mulher está com dor de cabeça hoje, dor nas costas amanhã, dor de dente outro dia. Já atendi pessoas que estavam há mais de 3 anos sem se relacionar. Atendi um pastor que já fazia 1 ano e meio que não tinha intimidade com a sua esposa, e a sua esposa não tinha intimidade com ele. É sucinto como que o diabo vai entrando na vida de vocês e vocês não percebem. Aí vocês dizem: não tem nada a ver com o diabo, sou eu mesmo, sou eu mesma. O diabo sempre fala na primeira pessoa. Aí você diz: sou eu, mas na verdade não é você. Se você está dentro de uma igreja, se você serve a Jesus, se você tem uma experiência de novo nascimento, você tem que andar como a palavra de Deus te manda andar. O casal precisa se amar, se respeitar, um confiar no outro e andar na luz da palavra de Deus, porque a família é a base da igreja. A igreja não pode ser formada de famílias fragmentadas. As famílias chegam doentes, mas nós ministramos cura, elas são saradas. As famílias chegam destruídas, arruinadas, e nós estamos aqui para trabalhar esta restauração. Então, cama e mesa são lugares santos. Não chamem mais demônios para dentro da casa de vocês. A palavra diz que o homem não é dono do seu próprio corpo e a mulher não é dona do seu próprio corpo, salvo por jejum, onde por um tempo, concordando entre si, não vão se relacionar. Mas não por longo tempo, para que o diabo não vos tente na vossa incontinência, diz a Bíblia. Olha para mim, esquece do movimento. Pode ver, na hora de dormir, na hora de descansar, na hora de repor as energias, ter um sono reparador, começa a briga, começa a discussão, começa o falatório, e os filhos ouvem. Raramente os filhos veem o pai beijando a mãe, abraçando a mãe, tendo um gesto de carinho. Mas brigar, se desentender, ficar de mal. Que exemplo nós damos para os nossos filhos? Dormindo no carro, dormindo na sala, dormindo no tapete, dormindo na garagem. Não podemos permitir que demônios entrem em nossas vidas. Precisamos ter a humildade e a maturidade de sentar e se consertar, porque nós estamos falando de pessoas adultas, pessoas que são vividas, experientes e que conhecem a Deus. Uma outra coisa, quando a família só fica na TV, na internet e no jogo. Mas pastor, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver, porque você não dedica o mesmo tempo para Deus. Você é escravo ou da TV, ou da internet, ou dos jogos. Tudo na vida da gente tem que ser feito com equilíbrio. E o que você vê na TV,
pode atrair demônios para dentro da sua casa. O que você vê na internet pode atrair demônios para dentro da sua casa. E eu não preciso falar, nunca em toda a história da humanidade a sociedade foi tão podre por conta da pornografia. Uma das indústrias mais rentáveis do mundo é a indústria da pornografia. A coisa é séria, meus amados. Nós chegamos aqui, levantamos a nossa mão e depois perguntamos: por que não tem unção? Por que não há uma manifestação da presença de Deus? Será que tem alguma coisa errada com o altar? Você permite que os demônios te contaminem. Se você vai para um lugar e a glória de Deus não está lá, você tem a obrigação de levar a glória de Deus para aquele lugar. E para isso você precisa ter uma vida santa. Amados, em atendimento, nós temos que lidar com criança de 7 anos de idade, viciada em masturbação, porque a mãe jogou um celular na mão dela, logo no começo da sua idade. Nós adultos não sabemos usar a internet, quanto mais uma criança. E sabe onde o diabo quer agir? Quer destruir os teus filhos. Eles vão crescer promíscuos, depravados, pervertidos, defraudadores e abusadores, porque a internet está fazendo isso. Eu sou pastor, estou na internet, do nada aparecem vídeos que eu não posso assistir, que eu não quero assistir. Eu já bloqueio, denuncio, sabe por quê? Porque existe um peso para estar aqui sobre este altar. Precisamos estar puros, santos, não podemos nos contaminar. A igreja não pode se contaminar. E eu sei que não é fácil, porque este espírito ele domina, ele controla, ele manipula. O que é que você vê na internet? Quantas coisas que não edificam. Começa a ver aquilo que edifica, se disciplina. Eu quero ver pregação, ministração, e tem gente que não sabe nem ver pregação. Acha lá aquelas igrejas que são radicais e fundamentalistas, e que vivem criticando as outras. Só eles são santos, só eles vão para o céu. Saiba o que você ouve, saiba o que você assiste, para que a maldição do Senhor não venha sobre a tua vida. Cuidado, porque o diabo te contamina sem você perceber. Daqui a pouco você está em crise de identidade. Daqui a pouco você está sem direção. Daqui a pouco você não tem mais vontade de vir para a igreja. Daqui a pouco a tua fé está sufocada. Porque esse é o trabalho dos demônios. Alguns guerreiros valorosos já tombaram, não estão aqui. Em nome de Jesus, que voltem. Mas aprendemos estes dias: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Muitos já estão caídos, e você pensa que está de pé, mas você está caído. Nós precisamos olhar para a nossa realidade. Eu sou escravo disso, então eu preciso me libertar. Eu quero viver para o Senhor. Como eu já disse, eu quero andar com Jesus, eu quero fazer a sua vontade, eu quero que Ele seja a minha referência. Novela, o que você vê em novela? Só traição, e você até torce, o marido é muito ruim para ela.
O amante é bom. Então o errado passou a ser certo. Uma vez na igreja da Avenida Santa Isabel, uma pessoa entrou na fila para pedir oração. E eu orei. Ela pediu oração para um casal da novela. Ela estava tão fora de si que a ficção passou a ser realidade para ela. Por onde é que estes demônios estão entrando? Porque não é normal você ser do jeito que você é. Tem uma porta aberta, tem uma brecha, tem uma legalidade, tem um direito. Porque nós precisamos ser família, precisamos ser felizes, precisamos ser o exemplo para os outros. A gente quer alcançar a nossa cidade, mas como? Se alguém conviver 5 minutos com você dentro da sua casa, vai dizer: eu ser crente para ser como eles? Estou fora. É aquela respostinha de atravessado, é aquela cutucada, é aquela ironia, é aquele sarcasmo, é aquela indiferença. Nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Certa vez, um casal disse: eu não quero que os meus filhos estejam debaixo da autoridade deste líder. Por quê? Dá mau testemunho. Tem que saber o que fala, tem que saber onde anda, tem que saber quem o cerca. Não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito, mas minimamente nós temos que temer ao Senhor. O pecado tem que ser um acidente de percurso para nós, e não algo constante. Brigas, discussões, gritaria. Tem gente que fala: não, pastor, eu sou crente. Vocês me convidam para ir na casa de vocês, eu vou, antes de apertar a campainha. É tanta gritaria, é tanto palavrão, que eu vou embora. Ô pastor, o senhor não vai vir almoçar? Eu fui. Só que antes de apertar a campainha, como vocês estavam brigando, se xingando, se ofendendo, eu achei melhor almoçar em outro lugar. Quando vocês se acertarem, me convidam que eu vou. Uma vez fui na casa de uma família. Cheguei lá, axé. Não quero criticar você que gosta de axé. Não estou aqui para criticar. Mas estou dizendo que os nossos hábitos, costumes mudam quando a gente passa a andar com Jesus. Aí eu cheguei lá, a mãe estava com um micro short, as filhas estavam com micro short. Sabe aquele shortinho guloso, que mais um pouco ele desaparece? Calcinha shorts, para você ter uma ideia. Eu fiquei tão desconcertado, amados. Eu dei lá uma desculpa e fui almoçar em outro lugar. Passo na frente da casa da irmã, outra irmã. Ela na igreja, está no aleluia. Oh glória, amém Jeová. Lavando a calçada, com aquele micro shorts. Ela mexia a mangueira e mexia o traseiro. E os pedreiros todos empoleirados na frente da casa, olhando ela lavar a calçada. E tocando louvor. Deus não rejeita a oração. Oração é o alimento. E ela lá: eu nunca vi o crente sem resposta. Posso olhar teu celular hoje? Posso ir no Instagram e apertar a lupinha? Posso dar uma olhada na galeria de fotos?
posso recuperar aquilo que você apagou. Não precisa ser eu, pode ser a esposa pegar o celular do marido, ela pode. Não, eu tenho minha privacidade. Marido não vê o celular da mulher, a mulher não vê o celular do marido. Não pode ter senha. Marido foi para banheiro, não leva celular. Sua vida tem que ser um livro aberto. E para isso você não pode fazer nada de errado. Demônios estão aí. Você salva lá na agenda do telefone: Mário Pedreiro. Só que é uma mulher. Tem lá o jeito de burlar, de enganar. Isso é coisa do diabo. Amados, aí a gente diz que é crente. A gente diz que foi transformado. Olha só, brigas em casa, brigas constantes, discussões, gritaria, palavrões. Crente é bom de palavrão, né? Pragas, maldições. Ó desgraça, que família do cão. Maldita a hora que você nasceu. Maldita a hora que eu te botei no mundo. Maldita a hora que me casei com você. Não aguento mais esta vida. Você me faz mal. Tenho nojo de você. Tenho vontade de sumir, desaparecer no mundo. Estou cansada de viver. Não aguento mais ver tua cara. Não sinto mais nada por você. Meu amor morreu. Cansei. Para mim já deu. Você não vai ser ninguém na vida. Você vai viver como seu pai. Ninguém vai te querer. Tudo que você faz está errado. Você não presta. Você é um inútil, feijão perdido. Você chama os demônios para entrar dentro da sua casa. Desentendimento com a esposa, com o marido, ciúmes. Essa ciumeira. Principalmente na igreja, amados. Lá no mundo a gente até entende. Mas ciúme dentro da igreja, ter ciúme do irmão, ter ciúme da irmã. A igreja é lugar de santidade. Não dá para entender que isso é demônio. Eu acho a irmãzinha lá muito espaçosa. Às vezes a irmã é liberta, ela é sociável. E de repente, o problema está em você. Você tem ciúme até da sombra. Eu vou contar essa aqui, já contei. Um casal veio conversar comigo porque ia sair da igreja. A mulher era muito ciumenta. Aí ela falou assim: pastor, eu vou sair da igreja porque tem uma mulher que fica o culto inteiro olhando para o meu marido. Eu falei: me diga que irmã é, porque se ela for piriguete gospel, eu vou saber, eu vou concordar com você. Aí falou: a irmã fulana. Eu falei: não pode ser. Não pode ser, irmã. Eu falei: irmã, ela é estrábica, ela é vesga, é assim mesmo, um olho aponta para cá e outro para lá. Hoje eu posso falar que ela morreu já, não é? É a Sandra do Otávio. Era um olho para cá, outro para lá. E a mulher toda enciumada, porque ela fica olhando meu marido. Ela perdia paz no culto por causa disso. Então isso é muito sério dentro da igreja. Casal que briga por causa de dinheiro, vai ajoelhar, buscar Deus, para Deus trazer prosperidade para dentro dessa família. Prostituição em casa. O marido vive como solteiro. As amizades são inconvenientes. E com respeito aos filhos, cuidado com o espírito de preguiça. Se tem discussão em casa por conta daquilo que você fez, e fez mal feito, e fez pela metade, esse espírito de preguiça
ele traz briga. Quer vencer esse espírito? Viu louça lá, a mãe não precisa dizer, vai lavar louça. Já se prontifica, vai lavar louça. Vê o cesto do banheiro cheio, a mãe não precisa pedir, vai esvaziar a lixeira. Viu que a casa está precisando de uma limpeza? Se antecipa, vai ajudar. Tem outra coisa, um espírito de rejeição age na vida dos filhos. Mãe compara um irmão com outro. Mãe compara, não, mas o primo é melhor do que você. Mãe compara, ó, o filho da vizinha é melhor do que você. Comparação é um desastre. Você está abrindo brechas para demônios entrarem na sua vida. Demônios podem agir através dos vizinhos. Do nada vem uma briga. Em Bragança brigaram por conta de abelha. O vizinho matou um outro a paulada. Lá na Planejada. Motivo torpe. Vil. Banal. Quanto vale uma vida hoje? Então é isso que o diabo quer fazer. Encrenca com o vizinho, encrenca no trabalho, encrenca na escola, no curso técnico, na faculdade, na academia. Atendi aqui um caso. O rapaz disse, pastor, o camarada me bateu na academia. Eu falei, por quê? Não, ele achou que eu estava olhando para a mulher dele, e eu não estava. Eu falei, posso ir lá e puxar na câmera? Eu falei, pastor, pensando bem, deixa para lá. É claro que eu não ia puxar nada. Deixa para lá, né, pastor? Já passou. Porque academias tem que fazer assim, ó, não pode nem olhar para baixo. É ou não é? Que é um negócio que, meu Deus do céu, vamos fazer exercício. Oh, não dá para abrir os olhos. O camarada, opa! Ai, Jesus! Ai, meu pai! Jesus agora! Queima, assa, frita, torra, tosta, queima! Agora você tem que ser o mais natural possível, não é? Você tem que ser o mais natural possível. Porque crente parece que nunca viu mulher, quase quebra o pescoço, e tem que respeitar. Se quer que olhe para a sua gordinha, então respeita. Eu vou concluir essa ministração semana que vem, pode? Porque ainda tem alguns assuntos para falar. Então semana que vem a gente entra em espíritos que agem dentro de casa 2. Você não vai faltar, amém? Serviu alguma coisa para você? Não. Vocês têm que aprender a encorajar o pregador. Vou perguntar de novo. Serviu alguma coisa para você? Serviu ou não serviu? Se eu vou mudar, semana que vem o texto vai ser outro. Cura no coração do pastor, vai ser. Amados, eu sei que a gente fica atordoado, não é? A gente tem até vergonha de dizer, eu sou esse cara, pastor. Não é? Tem um hino que diz assim, esse cara sou eu. Tem. Então eu sei que você nessa hora fica até atribulado, zonzo, não é? Presta atenção. Se você morrer hoje, do jeito que você está, você pode ir para o inferno. Mas se você entender que Jesus morreu por você e te ama, com todas as tuas tortuosidades, erros, deslizes, deformidades, se vocês dependerem da graça e do favor de Deus, vocês vão ser alcançados pela sua bênção. Preste atenção. Nós não podemos machucar pessoas o resto da nossa vida, porque fomos machucados. Isso não justifica. Nós não podemos destruir a vida do outro, porque alguém destruiu a nossa vida.
Nós precisamos nos libertar. Nós precisamos ser diferentes. Guarda isso. Sozinho você não vai conseguir. Você precisa do Espírito Santo. Amém? Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Diga assim comigo: Deus, obrigado por esta palavra. Em vários momentos eu me encontrei. Eu não sou perfeito. Estou arrependido pela minha fraqueza. Eu quero ser diferente. Eu quero mudar. Eu quero depender do Teu Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo, para eu ser diferente, para eu mudar. Em nome de Jesus. Só eu oro. Deus, que esta pessoa saia daqui hoje e se reconcilie com o seu marido, se reconcilie com a sua esposa, se reconcilie com os seus filhos. Que estes demônios sejam vencidos quando perdoamos uns aos outros, quando nos amamos, quando nos respeitamos, quando a família ora, quando a família jejua, quando a família estuda a Bíblia juntos, quando a família vem para a igreja juntos. Eu sei, Pai, que isso afugenta estes demônios. Quando os teus filhos separam o seu dízimo, a sua oferta, a sua semente, quando os seus filhos contribuem para o avanço do reino de Deus através da sua oferta, Deus levanta famílias unidas, fortalecidas, edificadas na tua palavra, em nome de Jesus. Eu profetizo, Pai, que esta semana será diferente para as famílias, em nome de Jesus. Amém? Amados, ouve isso. Levanta a mão aí o Adriano. O Adriano, ele tem um trabalho lindo com moradores de rua. E ele tem trazido alguns irmãos, moradores de rua para a igreja. Semana passada eu orei por um irmão. Como é o nome dele? O músico. O músico, como é o nome dele? Independente do nome dele, ele esteve aqui. Eu disse, não, é outro. É Vinícius ou não? Eu orei por ele aqui e disse: o que é que você está fazendo na rua? O teu lugar é o altar. Você é levita, você é adorador. Deus te chamou para estar lá em cima. O diabo está destruindo a sua vida. Volta para tua esposa, ela está chorando por você. Aí o Adriano me contou que essa semana ele foi para casa, fez a barba, está irreconhecível, e Deus começou uma obra linda na vida dele. Temos um outro moreno que também foi embora para casa, retornou hoje. Temos aqui o Robson. Deus falou para ele: Deus vai te dar uma casa. Ele estava morando na rua. Deus deu uma casa para eles, uma casa de um quarto, sala, cozinha, não é? Banheiro. E ele me contou ali feliz da vida. Já veio até de gravata, já veio até de pastor hoje. Então Deus está fazendo uma obra linda na vida deles. E eu acredito que a boa obra que Deus começou é fiel para completar. O Adriano até falou: pastor, posso começar uma célula lá? Eu falei: glória a Deus, a célula já existe lá. Na sexta-feira nós tivemos uma palavra aqui muito forte sobre este assunto. E nós precisamos aprender a ser amor, a viver amor, a transbordar amor, amém? Queridos, semana que vem nós vamos entregar a nossa oferta da ceia. E em toda a ceia nós separamos uma oferta especial para entregar para o Senhor. Não pode ser qualquer oferta, sabe? Você põe qualquer coisa no envelope e entrega. No dia da ceia, que é um dia especial para nós, é o dia da
da renovação da nossa aliança, nós separamos uma oferta especial, uma oferta que nos custa, uma oferta importante. Ouve isso. Teve uma irmã que veio assistir a exibição do teatro, quando a gente passou na igreja. E eu falei a respeito de R$100, para que as pessoas pudessem, aquelas que tivessem, aquelas que pudessem, para entregar, para nos ajudar a pagar as pendências ainda da produção do teatro. E Deus falou no coração dela, dá os R$100. Ela falou, não dou, não vou dar. Não quis dar. Ela falou que no dia seguinte bateu o carro ficou em R$1.050, mais ou menos. Eu perguntei, quando foi que você deu uma oferta de R$1.050 para Deus? Eu falei, nunca. Mas para o diabo a gente dá. Eu me lembro que um dia eu estava na igreja com a Valnice Milhomens Coelho, na igreja Avivamento da Fé, na Avenida Celso Garcia, no Brás, em São Paulo. E eu estava lá no momento da oferta. A Valnice nunca tinha pregado sobre oferta, naquele dia ela pregou. E na hora de ficar em pé para a gente abençoar as ofertas, eu disse, Deus, eu não tenho o que te dar. E eu tinha um anel de ouro com um safira azul no meu dedo. E eu sei que foi o Espírito Santo que falou no meu coração e disse, dá o anel. Eu disse, não vou dar não, é o diabo. Gente, se o diabo está pedindo para você dar uma oferta para o reino de Deus, ele se converteu. Era o diabo. Ou era Deus, não era o diabo. E eu disse que era o diabo. No dia seguinte eu fui roubado. E aquele anel era um anel que tinha um valor para mim por conta da minha formação. Não deixe de dar aquilo que Deus está te pedindo. E se você não tem o hábito de dar nada, comece a plantar na sua vida, porque amanhã você pode passar por momentos de deserto, sequidão, necessidade. Eu não falo isso para colocar medo no seu coração. Eu falo porque se você não planta, você não colhe. Jesus disse que aquele que não planta, não colhe. E aquele que planta, se ele planta pouca semente, ele vai ter uma colheita pequena. Mas se ele planta muitas sementes, ele vai ter uma grande colheita. Nós dizemos que nós tememos a Deus. Nós dizemos que amamos a Deus. Mas o crente, ele precisa compreender que 10% do que ele recebe pertence a Deus. Aí você diz, então 90% é meu? Não, na verdade tudo é de Deus. Quando a pessoa morre, ela não leva nada. No caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso. Não levamos nada. Nós só somos mordomos, administradores daquilo que Deus coloca na nossa mão. E nós precisamos passar por essa vida abençoando o reino de Deus, porque quanto mais você faz para o Senhor, mais você vai colher. Em saúde, em paz, alegria, proteção, vida. E também financeiramente. Então, quem não é dizimista, se é membro da igreja, se é convertido, nascido de novo e cheio do Espírito Santo, não pode deixar de dizimar e ofertar. Você está em falta com o Senhor. Você que só entrega a oferta, mas não entrega o dízimo. Você que entrega o dízimo, mas não entrega a oferta. Malaquias diz assim: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, nas ofertas especiais. Com maldição sois amaldiçoados, vós e toda a nação. Como é que quebra isso? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim. Primeiro eu planto, e depois eu colho, diz o Senhor dos exércitos. Se assim não for, que daquela semente que eu plantei, vos advenha maior abastança, e por causa de vós, por causa da sua fidelidade e obediência, o próprio Deus, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, o dinheiro do seu trabalho, e todas as nações os chamarão de bem-aventurados. Eles verão o que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Eu gostaria que você separasse o melhor que você tem, mas antes nós vamos distribuir os envelopes da ceia para toda a igreja, e semana que vem
todos nós vamos estar aqui, aqueles que não vieram hoje também, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, virão por conta da ceia. Crente não pode faltar na ceia. Quando você começa a faltar na ceia, daqui a pouco você esfria e se afasta. O diabo arranca você. Primeiro, então, entrega o envelope da ceia. Este envelope você não vai entregar hoje. Diga, não é para entregar agora. De novo, não é para entregar agora. Tá bom? É só para entregar na semana que vem, no domingo. Salvo se você estiver viajando. Tá bom? E vocês, depois que distribuir o envelope da ceia, eu gostaria que vocês entregassem o envelope da oferta de hoje. Aí você vai levantar a mão assim e vai pedir para um dos nossos colaboradores, para um dos nossos diáconos, levar para você o envelope para você entregar a oferta de hoje. Porque o mês de março acabou. Então você precisa entregar essa oferta de março. Por quê? Porque Deus, Ele trabalha através de tempo. Eclesiastes 3 fala isso, a respeito do tempo determinado de cada coisa debaixo do sol. Então separa o teu dízimo, separa a tua oferta, separa a tua semente, para você entregar hoje. O Pix já está em tela para você fazer o seu Pix hoje. Você pode fazer a transferência, pode fazer o depósito, e também entregar na administração da igreja durante a semana, em nome de Jesus. Ofertar seu próprio corpo me santificou, um sacrifício que a muitos aperfeiçoou. Nada que eu possa dar a ti cobre o teu favor, mas aceite o que te oferto por amor. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. Vamos ficar em pé? A oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. Pai, nós queremos colocar diante de Ti a vida de cada um aqui nesta noite. Aqueles que estão passando por alguma privação, sendo importunados por cobradores, por conta da inadimplência, do atraso de uma conta, por conta do desemprego, por conta de pressões do mundo dos negócios. Olha, Senhor, para cada pessoa que aqui está, o Senhor conhece como é que está a vida delas, a vida espiritual, a aliança contigo, o plantar. Deus, tem pessoas aqui que precisam ser levantadas nesta noite como grandes e poderosos dizimistas e ofertantes na tua casa. E Deus está me falando que você não deve esperar a coisa melhorar. Você precisa fazer desde já. Porque se você fizer só depois da coisa melhorar, isso não é fé. Fé é quando você espera.
É quando você acredita naquilo que os teus olhos não estão vendo, mas existe uma convicção interior dentro de você, que a bênção do Senhor é sobre a tua vida. Não espere a coisa melhorar. Comece a fazer desde já e as coisas melhorarão. Em nome de Jesus, libera, Pai, aquilo que está travado, aquilo que está bloqueado, aquilo que está travancado, aquilo que está retido no reino espiritual. E eu oro a Ti, Senhor, e peço, libera a pensão, libera a aposentadoria, libera, Senhor, a indenização, libera, Senhor, este processo na justiça, dê sentença favorável ao Teu filho, libera esta demanda, em nome de Jesus, Pai, honra os Teus filhos, libera, Senhor, aquele dinheiro que foi emprestado e a pessoa não recebeu, libera, Senhor, o dinheiro desta compra, a pessoa vendeu e não recebeu, libera, Senhor, em nome de Jesus, bons negócios, boas compras, boas vendas, libera, Senhor, a Tua bênção sobre os Teus filhos, abençoe aqueles que a partir de hoje vão se tornar dizimistas e ofertantes, abençoa e libera a Tua bênção sobre a vida daqueles que a partir de agora, Senhor, vão reparar o altar do seu coração, e vão fazer, Senhor, porque Te amam, não porque andam atrás de bênção. Em nome de Jesus, acrescenta em saúde, paz, alegria, proteção, salvação e prosperidade. Abençoe os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais. Abençoe, Senhor, cada irmão e cada irmã. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos que por enquanto moram na rua. Eu acredito num resgate, eu acredito numa libertação, eu acredito numa restauração, eu acredito no milagre para a vida deles, em nome de Jesus. Eu profetizo a Tua bênção sobre a vida da Tua igreja. Prepara, Senhor, uma semente excelente, para que eles possam liberar, para que eles possam plantar no próximo domingo, no dia de ceia. A Tua palavra diz que não devemos nos apresentar de mãos vazias. Levanta os Teus filhos, Pai, muito abençoados, como colunas fortes da Tua casa, e que eles possam viver tudo aquilo que até hoje só sonharam, só esperaram, só desejaram. Em nome de Jesus, Pai, cumpra o Teu propósito na vida deles, em nome de Jesus, amém. Pai, eu oro e abençoo cada projeto de vida, cada pedido de oração que está depositado sobre o Teu altar. Eu oro e abençoo em nome de Jesus todos aqueles que estão ligados conosco através de uma corrente de fé pela internet, que estão orando e intercedendo através deste canal, por cada irmão, por cada irmã, um parente, um conhecido, um amigo, companheiro de trabalho. Deus, faz a Tua obra, em nome de Jesus. Levanta a tua mão e diga assim: se Deus é por mim, quem será contra mim? Tudo posso naquele que me fortalece. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não cairei. Tudo posso, porque o Senhor me fortalece. Eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Deus Onipotente descanso. Quero que valorize o que você tem. Você é um... Valorize o que você Juntos. tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Pega o tom aí. Ele está em você.
Alto. O que valorize o que você tem. Agora. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar, Diga aí, o valor que você Diga tem. aí. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Isso aí. E aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem um valor. Em O nós. Espírito Santo Se move em nós. Nós temos valor. Nós temos valor. O Espírito Santo se move em nós. Nós temos valor. Nós temos valor. Dá a mão aí. O Espírito Santo Fecha o se corredor. move em nós. Nós temos valor. Temos valor. O Espírito Santo se move. em nós. Nós temos valor. Temos valor. Levante. O Espírito Santo se move em nós. Vocês. Nós temos valor. Nós temos valor. Nós temos valor. Deus abençoe, semana de vitória para vocês. Orem por mim, estarei orando por vocês. Amo a igreja.